A democracia é um jeito de governar um país, em que o poder de quem governa vem do povo, mas o povo é muita gente. Então, para governar, ele escolhe pessoas que irão fazer isso no lugar dele, os representantes. Aqui no Brasil, quem representa todo mundo e governa o país são os políticos, que agem em nosso nome. São eles que criam as leis no poder legislativo e também colocam elas em prática, o poder executivo. Por isso, para existir a democracia, é tão importante votar e escolher os representantes. Parece difícil, mas não é. Vamos descomplicar e saber melhor como os políticos são eleitos e o que cada um faz? Assim, quando chegar a sua vez de votar, você vai estar preparado e vai saber escolher quem vai criar as leis e cuidar do nosso país. Eu sou a Gabriel Ribeiro dos Santos e tenho 9 anos. Meu nome é Manuela Alves Borba e eu tenho 11 anos. Meu nome é Ana Beatriz de Souza e eu tenho 9 anos. Meu nome é Gabriel Amaral Negrão e tenho 9 anos. Meu nome é Davi Henrique Gomes Ferreira e eu tenho 9 anos. Eu sou a Clara Mundim Nunes e eu tenho 8 anos. Olá, bem-vindos ao Descomplicando de hoje, um programa onde as crianças aprendem direitos e deveres e muitas das vezes nós aprendemos com elas. E no programa de hoje o assunto será eleições, que é um assunto muito importante, principalmente para tratar com essa galerinha que está aqui, porque afinal de contas eles serão os eleitores do nosso futuro. Então vamos lá, crianças, vamos falar de eleições. Vocês já ouviram falar de democracia também, que tem tudo a ver com eleição? Sim. Já ouviram falar de democracia? Lá na escola, Manu? Sim. Manuela, Manu. Em algum lugar. E você, Clara, já ouviu falar? Em algum lugar. Em algum lugar. Na escola não, mas em algum. Na escola, não. Eu escuto mais na televisão. Eu também. Ana Beatriz, Bia, você escuta mais na televisão, já ouviu falar na televisão de democracia? Gabriel também já ouviu falar de democracia? Eu já ouvi falar no meu livro de geografia. No seu livro de geografia fala de democracia? Uau, que No legal. de história também eu já vi. Mas alguém tem ideia do que é democracia? Quando você vota em alguém para ser presidente. Quando você Eu acho que vota eu em não sei alguém muito para ser presidente? É também, tá? Quando você vota em alguém para ser presidente, você está votando porque você mora em uma democracia. Eu acho que democracia... Eu acho não, eu vi... lá na escola a gente conversou sobre isso. Que é quando todos da sociedade em que você vive tomam alguma atitude, não, mas alguma... Decisão? Isso, alguma decisão para eleger alguém ou fazer alguma coisa na cidade ou no país, sei lá. É isso mesmo que vocês acham que é democracia? Sim. Tá certo, vocês estão muito bem, hein? Parabéns, vocês estão de parabéns. Democracia, porque acontece o seguinte, gente, nós somos muitos habitantes, né? Você sabe que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. É muita gente, né? E assim, para todo mundo tomar decisões, imagina os 200 milhões tomando decisões, imagina toda hora fazer uma eleição, não dá, né? Não toda hora para você fazer uma eleição para tudo que for decidir. Por isso que é Não de dá. 4 anos. E ó, tem Pra eleição, eleger o exatamente. presidente. Gabriel lembrou bem, só tem eleição de 4 em 4 anos. Então assim, como não dá para toda hora ficar perguntando para a população sempre o que a população quer, né? Imagina lá numa cidade, vocês querem construir uma ponte? Vocês querem que asfalta a rua? Vocês querem que a escola contrata mais professores? Não dá para ficar perguntando isso toda hora para todo mundo. Então, como é que se faz numa democracia? As pessoas escolhem outras pessoas, que aqui a gente chama de políticos, né? Que pode ser o prefeito, pode ser um governador, pode ser o presidente da República, igual a Clara falou. Um vereador. Pode ser um vereador, muito bem, mano, pode ser um deputado. Por quê? Porque essas pessoas vão representar quem as escolheu. Na verdade, até quem não escolheu, porque, por exemplo, o presidente da República, né? O país inteiro, todos os eleitores, a gente vai falar de eleição, e tem uma surpresa muito legal para vocês hoje, que eu nem vou falar, mas vai ser super legal para vocês no programa, uma coisa muito bacana, que tem a ver com as eleições, mas o presidente da República, as pessoas vão escolher, e aí o que for mais votado, o que tiver mais votos, vai ser o presidente. E que tiver uma boa proposta
Mano, a gente espera, né, que quem for eleito é aquele que tenha a melhor proposta, né? Quer dizer, aquele que esteja mais disposto, né, com mais vontade de fazer as coisas que a população precisa. E aí, essa pessoa que é escolhida vai representar os seus eleitores. Então, na verdade, o que é um político? Ele é o representante da população. Aí ele vai tomar as decisões em nome da população, porque não dá para todo mundo decidir sempre. Vocês já participaram de eleição de alguma coisa? De algum tipo de eleição, será? Você, Gabriel? Peraí. Na minha escola, eles votam no representante, que ajuda a professora com as coisas. Ah, que Aí tem legal! o vice-representante e representante. Aí a gente vota, a gente pode votar em nós mesmos, né? Candidatar, quem não quiser não candidata. Aí, hoje, uns dias atrás, foi a segunda eleição. Aí eu tenho um colega que foi o representante e uma colega que foi vice-representante. E você, Clara? Eu já fiz uma eleição do nome da turma. Se ia ser abacaxi azul ou só abacaxi. Aí Eu tô curioso para saber quem ganhou. Foi o abacaxi azul ou foi o abacaxi? foi abacaxi azul. Abacaxi Mas azul. isso foi bem quando a gente era bem pequenininho. Ah, agora que vocês são bem grandes, não tem mais. É, porque era da minha primeira escola que eu tive. Ah, ganhou a turma abacaxi azul. Foi uma eleição, só que ao invés de vocês escolherem... Muita gente gostava de abacaxi, mas só que muita gente também, algumas crianças também gostavam de azul, aí eles pensaram em abacaxi azul. Mas outras falaram, não, eu prefiro abacaxi, só abacaxi. Aí o que ganhou foi abacaxi azul. Alguns ficaram bravos, mas eles pensaram, legal. Cada um Você teve sabe. opinião, né? Você sabe que não foi uma eleição para escolher alguém. Mas às vezes... E a gente também já teve uma de quem ia ser o representante da sala, quem ia ajudar a professora nessa semana. Igual na Toda escola semana do a gente Gabriel. escolhia. Não foi uma eleição para Mas escolher era toda pessoas, então, semana. né? Foi para escolher o nome abacaxi azul. Mas vocês sabem que às vezes tem uma coisa que é chamada de plebiscito. Nossa, tem um nome estranho, né? Plebiscito, parece nome de Parece remédio, né? Nossa, eu tô com uma dor de cabeça, vou tomar um Parece plebiscito plebeu. hoje para ver se melhora. Parece plebeu. Parece de plebeu. Mas o que é um plebiscito? É quando, antes do governo fazer alguma coisa, ele pergunta para a população se a população quer que ele faça aquilo. Por exemplo, pode ser poderia ser, antes de colocar um nome numa rua, poderiam perguntar para a população que nome de rua ela gostaria, né? Que é mais ou menos parecido com a história do abacaxi azul, né? Isso chama-se plebiscito. Gente, e se não for uma democracia? Será que todo lugar do mundo, será que em todo país do mundo tem democracia? Não, nem todo país do mundo tem democracia. Tem muitos países que têm, por exemplo, um governo de ditadura. O que é ditadura? É quando você tem, por exemplo, poucas pessoas mandando no país inteiro, pessoas que não foram escolhidas para isso. Tá? Pessoas que não foram escolhidas para isso. Né? Porque geralmente elas usam o que para isso? A força, elas ameaçam as outras, e aí quem discorda delas acaba sendo preso, né? Acaba tendo que fugir, ou muitas vezes é morto. Tá? E não é legal, por quê? Porque num país que não é uma democracia, por exemplo, numa ditadura, você não pode falar o que você pensa. Você é proibido de falar o que você pensa. Tem uma coisa chamada censura, que é quando o governo... Na Segunda Guerra Mundial aconteceu isso. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, aqui no Brasil, faz tempo, gente, mas no Brasil, na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha aqui, no Brasil era uma ditadura. Tinha uma pessoa que governava aqui, que era chamada, o nome dele era Getúlio Vargas, e ele entrou à força, ficou à força, e não tinha eleição, você não podia discordar dele, senão você era preso, e assim por diante. Por isso que o ideal, o legal é você morar numa democracia. Por quê? Porque aquela pessoa te representa, você escolheu ela para isso, e você pode até, se você não concorda, você pode até dizer, olha, eu não concordo com você, né? Não tem problema você falar isso. Aliás, falando nisso, pessoal, depois, no segundo bloco, nós vamos ter uma entrevistada, que é especialista, sabe tudo de eleição, vai poder explicar para vocês, isso de poder executivo, que faz o poder legislativo, vai poder explicar várias coisas de eleição também. Clara, se você fosse se candidatar a presidente da República, você ia prometer o quê? Eu ia prometer que eu ia dar comida para todas as pessoas pobres, que, tipo, ninguém ia ficar pobre, todo mundo ia Ninguém ter passa dinheiro. fome. E você, Gabriel, se fosse prometer uma coisa só, o que você prometeria? Eu prometeria
que a economia não ficaria muito alta, não ficaria muitos preços assim Não altos. ia aumentar muito os preços. Não ia Isso é uma ficar boa. tipo banana. No caso, não ia ter inflação Você sabe que alta. antigamente, você falou de banana, antigamente quando eu era criança, eu falava assim, ah, isso tá tão barato que tá a preço de banana, mas agora não tá mais, porque banana tá cara, antigamente era Porque, barato, né? tipo, banana tá custando R$7 o quilo. Banana tá custando o preço do morango, tá louco? Oi, gente, vocês querem saber o que a gente tá fazendo aqui? Então não perde o segundo bloco. A gente volta já Já, já. Voltamos ao segundo bloco do Descomplicando e neste bloco nós teremos a nossa convidada, a Ingrid Reale, que está aqui com a gente, que é servidora da Justiça Eleitoral. Ingrid, seja muito bem-vinda ao Descomplicando de hoje para falar sobre eleições. Muito obrigada, professora. É um prazer estar aqui com uma plateia tão inteligente. Inclusive, eu espero corresponder a todas as perguntas, responder direitinho a todas as perguntas que eles vão me fazer. Ah, sem dúvida que vai corresponder sim. Ingrid, antes de você chegar, a gente estava aqui conversando e eles me perguntaram o que faz um deputado, o que faz um vereador, o que faz um prefeito, cada um dos políticos, né? Você pode explicar para a gente o que faz cada um deles? Claro. O Brasil é uma república federativa que é dividida em estados. São 27 estados, contando com o Distrito Federal. E em cada uma dessas entidades da organização da República existem 3 poderes. Mas a gente vota para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo. O presidente, ele é o chefe do Poder Executivo nacional. Então, ele elabora planos que são voltados ao bem-estar de toda a nação, todos os cidadãos. O governador, ele é o correspondente do Poder Executivo nos estados e no Distrito Federal. Então, ele faz planos diretamente voltados para a população do estado ou, como é o nosso caso aqui, do Distrito Federal. O prefeito, por sua vez, ele faz planos, ele faz projetos que são voltados ao bem-estar da cidade, do município. Brasília é um município único, então a gente não tem, é diferente um pouco aqui, a gente não tem prefeito. Deu para entender, gente? Sim. Por outro lado, a gente tem o poder legislativo. O poder legislativo na esfera federal, ele é composto por 2 câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados. Esse é o chamado Congresso Nacional. O que faz um deputado federal? Ele propõe leis. As leis que vão regular as nossas regras aqui do dia a dia e que também são voltadas para o nosso bem-estar. O senador, ele é tipo um coleguinha que revisa aquela lei que foi elaborada pelo deputado. Ele revisa, ele vai dizer que está ok ou que não está ok, e ele também vai auxiliar o presidente em algumas tarefinhas. Por exemplo, nomear uns indicados que o presidente quer, por exemplo, para ministro do STF. Para a gente deixar assim numa explicação mais clara, ele revisa as leis que foram criadas e aprovadas pelos deputados federais. Deu para entender? Sim. Nos estados tem o deputado estadual, ou no Distrito Federal tem o deputado distrital. Ele elabora as leis que são de interesses dessas comunidades, do estado ou do Distrito Federal. E nos municípios, qual que é o correspondente do Poder Legislativo? O vereador. O vereador é aquele que vai projetar, vai elaborar e aprovar as leis que são do interesse do município. Deu para entender, gente? Sim. Nessa eleição de 2022, né, que nós estamos em 2022, nessa eleição, vai ter eleição para todos os cargos políticos? Essa é uma eleição que a gente chama de eleição geral. Então, o que a gente vai ter nessa eleição? Eleição para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Então não tem eleição nem para prefeito nem Não vereador? tem para prefeito nem para vereador, só daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos tem eleição de novo. Mas a eleição municipal, ela também é de 4 em 4 anos, só que é em anos alternados. Agora é uma eleição geral. A eleição municipal é daqui a 2 anos, em 2024. E aí a próxima eleição geral é daqui a 4 anos. Isso. E aí depois de 2 anos a eleição municipal e aí a próxima 4 anos depois desses 2, é isso? Exatamente. Entendi.
Diga, Davi, quer fazer uma pergunta para a nossa convidada. Na máquina também tem o voto anulado, que quando você vota e a máquina não entende os números, ela anula e vira um voto branco. Um voto... tem isso também? Não, é um voto nulo. Tem, voto tem nulo, mas isso, tem isso. Mas é lá na urna tem importante. um botão para isso? Não tem um botão específico para voto nulo. Mas, como a gente estava falando, é o mesmo raciocínio do voto em branco. A democracia também admite que a pessoa queira anular seu voto. Só que é bom ter consciência de que está fazendo isso. O que a pessoa vai fazer quando ela anula o voto? Ela digita um número que não existe na lista de candidatos. Aí ela confirma esse número e é anulado o voto. Entendi. Então existe o voto branco, que está na urna, que é só apertar o botão branco. Isso. E o voto nulo é quando a pessoa digita um número que não está lá entre os candidatos, é isso? Exatamente. E ganha a eleição quem tiver mais votos, é isso? Ganha a eleição quem tiver mais votos. E os votos nulos e em branco não contam. Não vale para nada. Não vai. Porque eu já ouvi São assim, jogados uma fora. fake news, uma lenda urbana, de que o voto nulo vai para quem tiver mais voto. Não. Vai pro lixo mesmo. Lixo. Ingrid, me diz uma coisa, que eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem. Como é que uma pessoa que não é política, que não se candidatou, mas eu não me candidatei porque eu não quero ser político, mas eu quero participar da política. Tem meios de quem não se candidatou participar da política, do eleitor participar da política? Tem. Exatamente sendo um eleitor, indo na urna, votando e depois fiscalizando o mandato daquele representante que a gente elegeu. Assim também é fazer política, participar da política. Para ver se ele fez tudo que ele prometeu. Exatamente. E se não está fazendo coisa errada também, né? Também, importante. Então, ótimo. A gente já sabe então agora o que tem que fazer. Vocês sabem o que é preciso para ser um candidato? Não. Não? O político tem que estar filiado, ou seja, O que é associado, inscrito num clubinho chamado partido político. Vocês sabem o que é partido político? Isso a gente não sabe. É quando membros de uma comunidade que tem ideias parecidas, projetos parecidos, se associam, se unem e montam um partido. Dão o nome disso de partido. E aí, a partir do momento em que eles estão filiados a um partido, eles podem ser candidatos. Essa é uma condição para que o político seja candidato. Ele tem que participar de um partido político, dessa associação de pessoas que pensam parecido, que tem ideias parecidas. Então, o partido é como se fosse um clube, uma associação, clubinho. só que ligada à política. Só que ligado Para fazer à política. Exatamente. Para representar candidato. O que mais, além de ser filiado a um partido, tem que fazer o que mais? Para ser candidato. Tem idades mínimas para alguns cargos. Por exemplo, só pode ser presidente da República se o candidato tiver 35 anos ou mais. Será que eu posso ser presidente da República, criança? Pode. Você já passou até da idade, tá? Nossa, isso. Por que eu fui perguntar? Mas Vamos voltar para a nossa candidata plateia. Voltar para a nossa convidada. 35 anos para ser presidente da República. Para ser senador também. Senador também. 35 para cima. Para ser deputado tem que ter pelo menos 21 anos. E vereador também. Deputado estadual, deputado federal e vereador podem ter de 21 anos para cima. E me disseram que o governador é com 30, é isso mesmo? 30 anos. 30 anos para ser governador do estado. Exatamente. Legal. Vocês se lembram do que eu falei no primeiro bloco, que eu disse que ia ter o quê para vocês? Uma surpresa. Uma surpresa, é isso? O quê? Sim, você falou. Vocês nem imaginam que legal que vai ser. Será que eles podem chutar? Sabe o que vocês vão ganhar hoje? Salgado. Vocês vão ganhar um título de eleitor. Cada um de vocês vai ter um título de eleitor. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter aqui uma votação com uma urna eletrônica de verdade, iguais aquelas que os adultos usam. E essa urna eletrônica de verdade que vocês vão usar hoje foi emprestada para nós, foi cedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, de um projeto que eles têm que é muito legal, um projeto muito bacana que todos deveriam conhecer, que se chama Eleitor do Futuro. Vocês estão prontos para fazer isso, gente? Mas antes eu tenho uma pergunta. Pois Eu tenho uma curiosidade com esse negócio de urna eletrônica. Sei. Que uma vez eu ouvi uma palavra chamada zerésima. E eu queria tanto saber o que é uma zerésima. Zerésima é um relatório que na hora que a gente liga a urna na sessão,
o mesário pede para imprimir para comprovar que aquela urna eletrônica não tem nenhum voto. Então, ninguém ainda, antes de começar os trabalhos na sessão eleitoral, vai ter colocado nenhum voto naquela urna. E esse documento é um documento que é assinado pelos mesários, tem os fiscais de partidos lá, para comprovar que ninguém votou naquela urna eletrônica antes do início dos trabalhos. Para não ter fraude. O eleitor chega com o seu título de eleitor e apresenta para o mesário. A urna eletrônica já vai estar ligada na tomada. Depois de identificar o eleitor é habilitado a votar e ele vai sozinho para a cabine de votação. Você anota o número dos seus candidatos e leva uma colinha. E lá na urna eletrônica você pode puxar sua colinha e digitar os números dos seus candidatos. Ao final da votação, a urna eletrônica emite um outro relatório que chama BU, Boletim de Urna. Nesse relatório vão estar todos os votos que todos os eleitores deram para todos os candidatos. E aí também é tirada da urna uma mídia de votação e é entregue lá no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, que vai somar esses votos num sistema que também é da Justiça Eleitoral, e tudo isso em cerimônias públicas, acompanhadas por todo mundo que quiser. Então vamos dar início à nossa votação simulada, onde essas crianças vão exercer a cidadania delas. Clara, pode entrar. Qual o seu nome? Aramundinho. Clara, está aqui o seu título de eleitor. Fala com a minha amiga mesária. Clara, coloca seu dedinho bem aqui para a gente te identificar. Isso, muito bem. Você vê que está cercado ali de papelão? Por quê? Porque o voto é sigiloso, ninguém pode ver em quem você votou. Então você vai ali na cabine e vota sozinho, tá bom? Bom, agora nós vamos iniciar o processo de apuração da nossa eleição. E a nossa convidada vai explicar para nós como é que esse processo é feito. Quando acaba o horário da votação, quando até o último eleitor votou, o mesário digita um código e a urna habilita, então, a impressão do boletim de urna, que é o relatório que contém toda a votação que teve naquela sessão. Então, a gente vai ver agora quantos votos a garotada aqui deu para os nossos candidatos. Legal, vamos lá então. Vamos lá buscar. Uau! E é bem maior que isso, normalmente. Nessa sessão aqui, quem ganhou para presidente foi o futebol, com 3 votos. Também teve voto a bibliotecária, o Dia da Independência do Brasil e a Vitória Régia. Mas antes de encerrar o Descomplicando de hoje, eu vou passar a palavra para a nossa convidada, a Ingrid Reale. Ingrid, primeiro eu quero agradecer você, em meu nome, em nome das crianças, muito obrigado. Eu que agradeço, professor, foi um barato estar aqui com vocês. É muito importante a gente incentivar essa galerinha já a ser cidadã, a participar das eleições desde agora. Lembrando que o boletim de urna, ele tem um QR Code aqui, que o eleitor, vendo o boletim de urna na porta de cada sessão, pode apontar aqui um aplicativo que chama Boletim na Mão e conferir em tempo real a apuração, juntamente com os votos que vão sendo transmitidos à Justiça Eleitoral. Agradeço muito a oportunidade, galerinha. Foi muito bom. E tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa eleição para todo mundo.